Olá, pessoal! Professora Flávia, Segurança do Trabalho. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho das emergências que envolvem o choque elétrico. Emergências essas que podem ou não ser decorrente da descarga elétrica. Vamos lá? É comum vermos falar no noticiário que uma empresa ela se incendiou, uma residência se incendiou a partir de um curto-circuito. Estima-se que 80% dos incêndios eles estão ligados direto ou indiretamente ao curto-circuito. Empresas de grandes nomes, empresas antigas no mercado, e principalmente essas que são muito antigas, elas sempre vão relatar o incêndio decorrente de uma falha elétrica ou um curto-circuito. Muitas das vezes esses incêndios eles acontecem porque as instalações elas não acompanham o desenvolvimento tecnológico dos maquinários ou até mesmo o avanço tecnológico da própria empresa. Podemos citar algumas estruturas que vieram a se incendiar pós-curto-circuito, que ficaram marcadas na história e tiveram grandes repercussões nacional e até internacional. Por exemplo, na década de 60, nós tivemos um incêndio na cidade de São Paulo, num edifício chamado Joelma. Foi um incêndio que, na época, abalou muito a sociedade pela cena chocante das pessoas tentando sair da edificação durante o incêndio, as pessoas pulando do prédio, e isso tudo por um curto-circuito que iniciou no sistema de ar-condicionado. Não muito anteriormente, né, um caso mais recente, que nós tivemos na cidade do Rio de Janeiro, onde o Museu de História Natural também foi consumido por chamas devido a um curto-circuito na parte elétrica. Com a modernização do museu, foram instalados vários sistemas elétricos de segurança, de ar-condicionado, de iluminação, e não foi dado o devido cuidado, né, a devida tratativa à parte elétrica da edificação, que era muito antiga e precária. Com isso, houve a sobrecarga e ocorreu o curto-circuito seguido de incêndio. Também tivemos, há pouco mais de 2 anos, um incêndio também no Museu de História Natural, em Belo Horizonte, onde também as obras e os itens históricos que tinha neste museu foi consumido pelas chamas, também devido a um problema de curto-circuito na edificação. Então, se nós formos analisar a fundo nos noticiários, nos meios de pesquisa, nós vamos localizar várias informações falando sobre o princípio de incêndio em edificações, em sua grande maioria edificações antigas, que tiveram problema de curto-circuito e foram consumidas pelas chamas. Em sua maioria, esses incêndios eles acontecem ou estão ligados diretamente à má condição da rede elétrica. Neste caso da má condição, nós podemos englobar tanto a rede elétrica muito antiga, podemos colocar também, né, a questão de roedores ou insetos que pode deteriorar aí este cabeamento, fazendo com que vá a curto-circuito, né, que ocorra o curto-circuito. Mas o maior problema que nós temos são a questão dos arranjos físicos mal feitos ou o próprio gato. Muita gente brinca falando que é um arranjo técnico, mas na verdade não. Essa má disposição, essa má utilização da rede, ela vai gerar uma sobrecarga e essa sobrecarga vai produzir um acúmulo térmico naquele material. Esse acúmulo térmico, né, que vai ser a sobrecarga de temperatura da rede, vai fazer com que ela derreta o cabo de proteção,
entre em contato entre as fases, gerando uma explosão e fazendo com que a gente tenha ali um incêndio. Quando nós falamos de máquinas, ainda temos um agravante que a própria máquina pode gerar uma explosão devido a fontes de lubrificação e alimentação. Então, nesse caso, o que acontece mais nas empresas são essas sobrecargas dessas máquinas que vão sobreaquecer a rede energizada e fazer com que ela derreta e gere ali um curto-circuito. Dessa forma, nós entendemos então que o incêndio elétrico, ele vai ser ocasionado por um mau projeto, ele vai ser ocasionado por má conservação ou ele vai ser ocasionado por gambiarras, ou procedimentos indevidos. Para isso, a NR10 ela determina que seja feita a adoção de procedimentos padrão para garantir a segurança não somente do trabalhador, mas também a conservação dos equipamentos e da edificação como um todo. Ela também vai determinar procedimentos de prevenção e combate a incêndios que estão subsidiados na NR 23 e também vão estar ligados aos procedimentos técnicos que nós chamamos ITs, né, instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, a fim de evitar que questões como as que aconteceram no Museu de São Paulo, que aconteceu no Museu de Minas Gerais e nas milhares de edificações que se incendeiam pelo Brasil e até mesmo pelo mundo, elas não aconteçam com tanta frequência, porque o ideal é que não aconteça. Mas, se porventura tiver uma sobrecarga e, consequentemente, um incêndio, nós, conhecendo o procedimento da NR 23 e do Corpo de Bombeiros Militar, nós seremos capazes de evitar ou minimizar os danos. Então, gente, conforme o dispositivo 9.2 da NR10, os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosfera potencialmente explosiva deve ser avaliado quanto à sua conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Isso porque toda vez que nós temos uma atmosfera potencialmente explosiva ou uma atmosfera que potencialmente exista a presença de gases voláteis, nós precisamos nos atentar à mínima fagulha ou na mínima centelha que possa ser produzida naquele ambiente. O potencial de se ter produtos voláteis no ambiente já faz com que aquela área seja vista como uma área classificada, devido ao seu alto índice, né, ou o seu risco acentuado de incêndio e até mesmo explosões. Para isso, nós precisamos ter sistemas que vão realizar o acionamento do alarme e até mesmo o seccionamento automático de máquinas e equipamentos na presença de uma sobrecarga de tensão ou uma falha no isolamento dos dispositivos ou até mesmo superaquecimento do equipamento ou do maquinário. Essas condições, elas vão fazer com que o local ele se mantenha mais seguro. É claro que em algumas situações a presença do risco, ela se mantém. Nem todo risco eu vou conseguir neutralizar, mas no caso de risco potencial, onde eu saiba o que pode acontecer, é mais fácil de controlar. Então, eu tendo esses sistemas de bloqueio do risco ou sistemas de seccionamento automático, eu reduzo a incidência da ocorrência, eu reduzo os danos que a edificação ou que a empresa possa sofrer e reduzo o índice de lesões e morte de trabalhadores. Dito isso, para que possamos entender um pouco melhor como que funciona a trajetória do incêndio, do curto-circuito aí no Brasil, eu trouxe para vocês essa imagem que nos mostra claramente por que os incêndios acontecem
dessa forma. Foi uma ilustração feita pela Abracopel, né, no ano de 2015, onde ela informava que 441 incêndios geradores por curto-circuito, eles aconteciam ali em residências, onde o incêndio por curto-circuito nas regiões brasileiras, em 2015, ele chegava a 108% no Nordeste, a 53% no Centro-Oeste, a 125% no Sudeste, a 74% no Sul e 81% no Nordeste. Ou seja, dos 441 incêndios, a maioria desses incêndios aconteciam na região do Nordeste. Aliás, só uma pequena correção. Acontecia a maioria no Sudeste, né? 125 incêndios aconteciam na região do Sudeste, seguido de 108 incêndios na região do Nordeste. E posteriormente, né, foi feito aí um declínio no quantitativo. Fui na região norte, seguida da sul e a centro-oeste para finalizar. Esse gráfico ele pode representar várias situações, como por exemplo, na região sudeste, que são as regiões mais industrializadas, isso também são regiões onde nós temos uma densidade de população maior, nós temos também uma falha maior na qualidade das instalações. Eu não digo apenas a qualidade de material, mas instalações que são muito antigas, instalações que são realizadas muitas das vezes sem o devido preparo, devido ao crescimento urbano desordenado da população e por aí em diante. Então, quando nós temos regiões mais projetadas, mais bem estruturadas, nós temos uma incidência menor de incêndios. Em quase 100% dos casos, o incêndio aquecido gerado por sobrecarga ou curto-circuito. Então, gente, quase 100% dos casos nós vamos ter ali situações que podem ser evitadas, como por exemplo, a questão de evitar a sobrecarga de tensão, evitar a má qualidade dos produtos, evitar que aqueles equipamentos eles tenham um potencial acima do que a rede energizar, a rede elétrica, né, ela demanda. Então é fácil que cheguemos no denominador comum, que uma vez que aconteça o superaquecimento do equipamento, o isolamento ele vai derreter e o derretimento vai expor os fios que em contato vai gerar o curto-circuito. Sempre quando nós falamos de curto-circuito, de energia ou até mesmo de incêndio, é impossível deixar de mencionar os casos de óbito aos quais esse tipo de situação pode gerar. Sendo que no ano do estudo nós tivemos 33 mortos registrados em decorrência de incêndios elétricos. E por que estamos falando ali desta questão, né? Por que a gente está falando desses curtos-circuitos? Porque a maioria destes acontecimentos, eles vão acontecer porque não foi feito um dimensionamento correto do cabeamento ou que não foi feita as manutenções corretas do equipamento ou da própria instalação elétrica. Então, quando a gente faz a escolha até mesmo de um material, é importante que nós tenhamos a consciência que nem sempre o mais barato é o indicado. É claro que eu vou adquirir os materiais de acordo com as condições ou a demanda daquela obra, mas mesmo eu adequando o orçamento, eu não posso comprar um material muito inferior
ou um equipamento, né, ou um cabeamento inadequado para aquele tipo de amperagem que eu vou utilizar ou para aquele fluxo de energia que eu vou utilizar naquela edificação. O material ele tem que ser extremamente condizente ou superior ao que o meu projeto determina, porque se eu utilizo o inferior, vai acontecer o superaquecimento. Esse superaquecimento ele vai derreter o fio e eu vou ter um incêndio, muitas das vezes uma edificação nova. Então é um prejuízo muito grande, material, que é claro, né? Nós vamos ter ali a perda de equipamentos, vamos ter a perda da edificação, mas também podemos ter a perda humana, né? E a perda humana, essa não tem como você substituir. Cada vida que é perdida em um incêndio ou durante um curto-circuito, ela jamais poderá ser reposta ou poderá ser compensada com qualquer valor indenizatório. Mas não adianta eu falar de incêndio, por que que o incêndio acontece, de que forma ele acontece, ou até mesmo de que forma que eu vou prevenir ou de que forma eu vou combater um incêndio sem que eu explique os princípios de como acontece o incêndio, o que que é um incêndio. Nós podemos compreender ali o incêndio como uma reação química. Essa reação química, ela vai desprender calor e luz. Mas o fato dela desprender calor e luz ou de propagar chamas não resume o incêndio como esses dois únicos itens. E para que a gente possa entender um pouquinho melhor, é importante que a gente conheça a estrutura do fogo. Então, gente, o incêndio ele vai acontecer na presença de três elementos, que são os materiais sólido, líquido e gasosos. O incêndio elétrico, por exemplo, ele vai envolver diretamente ou pode envolver diretamente ou indiretamente os três elementos, como por exemplo, um incêndio em um transformador. Ele pode encontrar os materiais sólidos e também os combustíveis líquidos, que ao se aquecerem pela natureza da sua operação, acompanhado do curto-circuito, ele vai se tornar um incêndio, que se não for controlado em seu princípio, pode se tornar ali, né, um grande desastre ou um incêndio de grande proporção. No entanto, cada tipo de material ele vai possuir um método ou uma forma de extinção da chama. Esses métodos nós vamos denominá-lo como mecanismo de extinção. E eles estarão ligados à quebra da cadeia do fogo. Então, para que a gente possa aprofundar um pouco mais, é importante ressaltar que os combustíveis, nas três formas mencionadas, como nós podemos ver na imagem, nós temos o combustível sólido, que é composto por materiais que queimam em sua superfície e profundidade. Vou dar um exemplo bem ilustrativo do material sólido, como o carvão de uma churrasqueira. Por mais que o carvão ele esteja pré-queimado, o fato dele ser ali um composto vindo da madeira, dá para a gente ter uma ideia. Se eu colocar fogo em um carvão e quebrá-lo, eu vou ver que dentro do carvão está pegando fogo. Então, o material sólido, ele vai queimar sempre na sua superfície e na profundidade. Então, ele queima de fora para dentro. Já o material líquido, se você observar bem o seu processo de queima, bem próximo mesmo, você vai ver que o que queima nele são os vapores ou gases que ele libera ao ser aquecido. Por exemplo, quando eu abasteço o meu veículo, principalmente na época de calor, e eu observo pelo retrovisor o tanque de gasolina, eu vejo saindo algumas radiações do tanque. Aquelas radiações são vapores que o meu produto líquido ele foi liberando. O que pega fogo é esse vapor que é liberado. Diferente do que as pessoas pensam,
O perigo dos líquidos inflamáveis ou dos produtos químicos é esses gases que ele dispersa. O produto líquido ele não se torna classificado como material gasoso, porém ele é uma forma de produto que vai gerar um gás e esse gás vai pegar fogo. Então, quando é feita a queima deste material, eu vou ter o líquido, eu vou ter uma camada de gases ou de vapores se irradiando e posteriormente eu vou ter o fogo. Em seguida, eu tenho o próprio material gasoso. O material gasoso, ele vai ter ali o seu mecanismo de dispersão, expulsando o gás, muitas das vezes de um cilindro ou de um equipamento, onde esse gás está pressurizado naquele dispositivo e as chamas vão queimar na parte externa do dispositivo. O produto líquido e o produto gasoso, né, os materiais líquidos e gasosos, eles têm algumas particularidades que muitas das vezes as pessoas elas não compreendem ou até mesmo confundem. Por exemplo, se eu pegar um palito de fósforo e jogar em uma vasilha de combustível, né? Digamos que eu pegue um galão que está cheio até a tampa de combustível e eu jogue o palito de fósforo lá dentro, ao ter contato com o produto líquido, este palito de fósforo ele vai apagar, porque eu tenho uma estrutura líquida naquele dispositivo. Diferente de eu jogar um palito de fósforo em um barril ou um dispositivo, né? Onde o combustível está somente no fundo ou no final. O fundo do dispositivo, o fundo do barril, ele tem um restante de combustível, mas o espaço vazio ele está composto de gases, esses gases que geram a explosão. Então eu preciso introduzir o fogo dentro do dispositivo com esse dispositivo cheio de gás para que ele tenha explosão e pegue fogo. Já o dispositivo gasoso, né, quando por exemplo eu falo um botijão de gás, é um dispositivo onde eu tenho a presença de gás, o quantitativo de líquido ali, ele ocorre pela liquefactação do produto, agarrou agora nessa palavra, mas dentro dele existe uma pressão tão grande que eu não consigo fazer com que o fogo entre. Muitas pessoas têm medo do botijão de gás explodir. O botijão de gás em si, ele é uma estrutura de aço, onde ele foi projetado para suportar a pressurização de grande potência dos gases que ali dentro foram injetados. Então esse botijão ele não vai explodir se ele cair ou se eu jogar ele em algum local. Até mesmo porque se houver alguma fagulha externa, né? Porque interna é complicado você fazer uma fagulha interna de um objeto pressurizado. Se tiver uma fagulha externa, ele vai se incendiar, ele vai soprar esse gás se ele tiver algum vazamento com grande pressão, mas o próprio botijão em si, ele não vai pegar fogo. Então, esses mecanismos, esses três mecanismos, eles fazem com que nós tenhamos incêndio e, consequentemente, né, tenhamos aí um dano subsequente. Só que não é somente o combustível líquido, sólido e gasoso que vai complementar aí os dispositivos necessários para que tenhamos o incêndio, para que tenhamos fogo. O fogo ele segue uma estrutura denominada triângulo do fogo, que é composta por o oxigênio, né, que nós chamamos também de comburente, o calor, que é a temperatura de ignição, e o combustível nas três formas que eu mencionei anteriormente. O oxigênio é um gás que nós temos presente no ambiente. A concentração da nossa atmosfera respiratória ela é de 21%, podendo até chegar em estruturas menores, dependendo do local onde aquele princípio de incêndio se encontra. Digamos que eu esteja em um espaço confinado.
No espaço confinado, devido à falta de circulação de oxigênio, nós vamos ter ali uma densidade do oxigênio menor, podendo chegar até 13%. Com 13%, eu tenho o que se chama de brasa. A brasa, ela é uma pequena fagulha, mas ela não consegue se manter por muito tempo, porque o oxigênio é muito pobre e acaba o fogo consumindo, né, a pequena brasa consumindo o pouco oxigênio que tem naquele ambiente. E aí, nós vamos ter somente a presença do dióxido de carbono. Já o calor, qualquer fonte que eu tenha de ignição, que o calor se mantenha a ponto de aquecer aquele combustível e gerar uma fonte de ignição, será possível ocasionar ali o incêndio. E o combustível, eu posso ter ele, né, nas proporções independente quantitativo, mas eu preciso ter aquele dispositivo ali presente no ambiente para que possa acontecer um incêndio. Recentemente tivemos alguns incidentes, né, na rede hospitalar envolvendo aí incêndios decorrentes de oxigênio. Então, houve um escape de oxigênio em duas instituições. Uma foi somente um alerta, né? E a outra, um mês anterior, nós tivemos aí um incêndio de grande proporção, onde houve a necessidade de evacuar o centro de tratamento intensivo do hospital, porque vazou oxigênio e esse oxigênio que vazou, ele gerou ali um incêndio em toda uma ala do hospital. Então, o oxigênio em condições hospitalar, ele é um oxigênio enriquecido. Então, não é permissível ter falhas elétricas nesse tipo de ambiente, porque o mínimo de oxigênio que às vezes está sendo ministrado até mesmo por um paciente ali, ele pode ser um agravante para o incêndio em uma unidade de saúde. Mas no caso do triângulo do fogo, né, voltando aqui ao princípio do fogo, para que eu possa fazer extinção de uma chama ou de um princípio de incêndio, basta que eu quebre a cadeia. E de que forma que eu vou quebrar essa cadeia? Eu tenho oxigênio, calor, combustível. Se eu retirar qualquer um desses mecanismos, eu vou fazer com que o fogo se apague. Por exemplo, eu posso retirar o calor através do resfriamento. Eu posso retirar o combustível através do isolamento. E eu posso retirar o oxigênio através do procedimento de abafamento. Então, basta que eu utilize os mecanismos necessários para que esse tipo de produto, né, ou de fonte de alimentação do fogo, ele sendo retirado, vai ocorrer a extinção das chamas. Outro item que é importante que vocês conheçam são as classes de incêndio. O incêndio ele vai dividir em 5 classes, porém as mais comuns ou as que vocês poderão, né, se deparar com maior facilidade são apenas 3, que são as classes A, B e C. É claro, como eu disse a vocês, existem outras classes, né? Nós temos a classe K, nós temos a classe D, mas são incêndios mais específicos, recorrentes a determinados procedimentos que nem sempre vão envolver a área elétrica. É importante que vocês conheçam a classe de incêndio, pois os mecanismos de combate a elas estão ligados diretamente a essa denominação. Então, por exemplo, quando eu tenho um incêndio classe A, que é classificado como aquele que queima em superfície e profundidade, eu vou ter um mecanismo de combate a incêndio. Já o incêndio de classe B são considerados os líquidos inflamáveis. Eu vou ter outro mecanismo de combate a incêndio. E o terceiro, que será comum para vocês também, que é o incêndio classe C. O incêndio classe C ele vai envolver sempre equipamentos energizados. Se a gente for pelo lado prático do triângulo do fogo, e dá para exemplificar
bem direitinho esses 3 mecanismos de combate a incêndio, especificando ali os dispositivos, né, ao qual proporcionou o fogo, nós temos no classe A, né, aquele que queima em superfície e profundidade. Então, para que eu possa quebrar o triângulo, eu retiro o calor através do mecanismo de resfriamento. Já quando eu falo de líquidos inflamáveis, a classe B, eu vou utilizar equipamento de isolamento. Então, eu não tenho como resfriar um combustível líquido. Então, eu isolo aquela camada que eu falei para vocês de gás que fica entre o fogo e o combustível líquido. Então, eu criando um isolamento ali entre os dois, eu vou fazer a extinção do fogo. E o incêndio elétrico eu vou fazer através. Eu não posso retirar o material, eu não posso resfriar, porque o resfriamento ele demanda que eu utilize a água. E a água ela reage diretamente à energia. Então isso representa um risco para aquela pessoa que está tentando extinguir um incêndio. Eu não posso de maneira alguma molhar um equipamento elétrico ou energizado, né? E mesmo que eu retire esse equipamento da tomada, não é aconselhável que eu jogue água nele com a ideologia de que ele está desenergizado, porque nós temos sistema de capacitores que podem, né, ou no break, que podem manter ali aquele equipamento energizado por alguns minutos ou alguns segundos, e esses segundos eles podem ser fatais para a vida do trabalhador. E o incêndio de elétrico, eu vou combater ele através da retirada do oxigênio. Então, eu tiro o calor, o outro eu tiro o combustível e o terceiro eu tiro o oxigênio, né, o comburente. Então, eu tenho classe A, classe B e classe C nesses dispositivos de combate a incêndio. E a utilização inadequada dos mecanismos de combate a incêndio, elas podem ocasionar, né, um agravo da situação ou até mesmo a morte do trabalhador. Então, nós precisamos estar muito atentos quanto aos dispositivos que utilizamos para que essa ocorrência, né, ou não, um princípio de incêndio não vire um caso de óbito de um trabalhador ou algo assim similar. Então, somente para enfatizar, nós temos aí a classe A. Os incêndios de classe A são aqueles que ocorrem em materiais sólidos, como papel, borracha, algodão, madeira e tecido. Eles queimam em sua superfície e profundidade, e esse tipo de incêndio deixa resíduos queimados, como brasa e cinzas. É o caso que eu falei com vocês do carvão. O carvão ele vai deixar as brasas e cinzas recorrente ali, né, o material que queimou. Já o incêndio classe B, ele é provocado pela liberação de gases e vapores dos líquidos inflamáveis, como querosene, gasolina e óleo. Um incêndio classe B, ele não vai deixar resíduo como classe A. Outro incêndio comum que nós temos classe B são os incêndios em óleo de cozinha, né? Incêndios domésticos. Quando você está fritando um objeto, né? Você está fritando algo na cozinha, né? E aí, de repente, quando você joga aquele objeto congelado ali para fritar ou com água para fritar, vamos supor, uma batata frita congelada, uma batata para fritar congelada, né? Acontece que o fogo pula para dentro da panela. Muitas das vezes as pessoas querem combater aquela situação jogando água. E se você fizer isso, e só para que a gente entenda o mecanismo, o óleo ele entra no processo de ebulição, né, que é o seu ponto máximo de fulgor, ele vai entrar numa temperatura, né, de 200 graus. E aí, nesses 200 graus, ele começa a evaporar e liberar gases. Já a água, o estado de ebulição dela é 100 graus. Então, quando eu chego ali aos 100 graus, eu começo a liberar vapores e esses vapores começam a ser liberados aí na atmosfera. Quando eu tenho uma panela extremamente quente e jogo água,
a água ela tem uma temperatura de ebulição inferior à do óleo. Então, eu jogar essa água em uma panela que está pegando fogo, eu automaticamente gero uma evaporação instantânea dessa água. A água ela é mais pesada que o óleo, então, no primeiro momento que essa água cair na panela, ela vai descer e quando ela chegar no fundo dessa panela, ela já vai estar no seu processo de evaporação e o gás, que é mais pesado que o óleo, tende a subir, então explode. É nesse momento que a gente vê aquela explosão que acontece na panela. É claro que é tudo tão rápido que a gente não consegue raciocinar o mecanismo dessa forma, mas a água que entra na panela com a temperatura de óleo a 200 graus Celsius, rapidamente evapora, vira uma grande bolha de ar, fazendo com que a gordura exploda para cima e seja arremessada nas pessoas que estão ao redor do fogão ou ao redor daquela estrutura. Então, não é indicado você jogar água em óleo, né, ou água em fogo de panela em momento algum. O que eu faço? O abafamento. Na panela, na residência, eu vou pegar uma tampa maior do que aquela panela, desligar o fogão, calmamente, desligo o fogão, pego a tampa e coloco por cima da panela, uma tampa maior. E ali eu vou gerar um processo de abafamento. Eu estou cortando o oxigênio que alimenta as chamas daquela panela. Então, esse processo de abafamento é o correto a ser seguido. O incêndio classe C ele vai englobar ali os incêndios em equipamentos elétricos, equipamentos energizados, como quadro de forças, máquinas elétricas, e esse está mais presente na vida do profissional que manuseia eletricidade. Então, o fato dele estar presente no manuseio faz com que vocês tenham necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre o incêndio tipo ou incêndio classe C. Então, para que eu possa fazer o combate às chamas, né, ao incêndio, é necessário que eu compreenda os mecanismos utilizados para combate a incêndio. Como já dito, né, o maior risco no princípio de incêndio elétrico é a utilização do extintor de classe A. Por isso, eu preciso saber identificar a estrutura desse extintor para que o combate ele seja feito da forma correta. É claro que se eu partir do princípio geral de que um incêndio é calor e se eu jogar água eu vou realizar o resfriamento, o extintor de classe A atenderia o equipamento. Porém, eu tenho que ter em mente que a água ela é extremamente condutora e a utilização do tipo A é proibida, pois a mesma pode gerar ali, né, a condutividade e o extintor é uma peça metálica onde você está segurando e pode gerar ali, né, através daquele equipamento energizado, uma descarga elétrica. Antigamente, há algum tempo atrás, na verdade, não tão antigamente, mas há um tempo atrás, falava-se que se eu desenergizar o equipamento, eu posso utilizar o extintor classe A, né? Ou se eu desligar a chave geral, eu posso utilizar a chave geral. No entanto, existe uma nova recomendação do Corpo de Bombeiro que solicita que não utilize esse tipo de agente extintor para equipamentos energizados, pois pode acontecer ali daquele equipamento ter um dispositivo que fez a retenção de energia. Essa retenção dessa energia pode provocar um acidente. Outro cuidado que temos que tomar em tais situações, né, é a precaução de que óleos combustíveis, como no caso dos geradores, que possam estar em seu interior, eles não sobreaqueçam e não gerem ali uma explosão acidental. O extintor de classe B, denominado PQS ou pó químico seco, que é o bicarbonato de sódio ou ABC, ele é um agente onde vai gerar um abafamento da estrutura do fogo. Este abafamento ele vai fazer com que nós cortemos ali o contato entre o calor das chamas com o próprio item que está sendo queimado naquele momento.
Porém, uma vez que o componente ele entra em contato com bicarbonato de sódio ou com bicarbonato de sódio mais o enxofre, que é o caso do ABC, e esse componente, né, esse dispositivo, ele se aquece, nós temos ali a criação de uma crosta naquele equipamento, o que vai fazer com que aquele equipamento ele seja irrecuperável. Então, nós vamos ter ali a perda deste material. O mais indicado para incêndio elétrico é a utilização do extintor classe C, que é um agente à base de CO2, que é o dióxido de carbono. Este gás ele é muito mais denso que o oxigênio, então ele vai expulsar o oxigênio que alimenta as chamas, deixando pobre aquele fogo ali, né? E consequentemente ele vai se extinguir. Diferente de muitos outros gases em suspensão, o CO2 ele não possui água em sua composição, então, apesar dele ter uma aparência gélida, né, quando você utiliza ali o próprio extintor, você vai ver que a coifa onde sai o gás, ela fica congelada, ele não possui água. Esse congelamento é porque todos os gases eles são pressurizados em baixa temperatura. A maioria dos gases ali, eles são compostos de baixa temperatura. E com isso nós vamos ter ali esse aparecimento desses resíduos. Mas no próprio equipamento, nós não vamos ter aí resíduo de água ou resíduo de nenhum outro dispositivo, possibilitando que posteriormente eu possa recuperar este equipamento, né? Eu faço a retirada dos itens danificados e eu consigo aproveitar parte desse equipamento. No entanto, nós temos que ser cautelosos no uso desse mecanismo, porque como ele expulsa o oxigênio que alimenta as chamas, e vai ser ruim para o equipamento, porque não tem mais, aliás, vai ser ruim para o fogo, porque nós não temos mais o oxigênio, pode ser ruim também para o ser humano, porque nós precisamos deste gás para que possamos respirar. Então, grandes concentrações do gás CO2 em ambientes fechados pode gerar um acidente com asfixia. E aí você apaga o incêndio, mas o trabalhador entra num processo de inconsciência pela falta de oxigenação ou pela baixa oxigenação ali naquele ambiente, fazendo com que ele perca a consciência e, consequentemente, além da consciência, ele pode perder a vida. Então, para que a gente possa identificar qual extintor eu vou utilizar através da visualização daqueles mecanismos, eu posso definir da seguinte forma, ou eu posso esclarecer da seguinte forma para vocês. O extintor classe A, fisicamente, ele vai ter o gatilho, onde você vai apertar e vai despejar o componente, né, do cilindro ali, né, no caso do A, a água. Você pode identificá-lo porque ele vai ter esse reloginho denominado manômetro. A maioria vai estar escrito no cilindro, né, que é o extintor classe A, o que pode e o que não pode combater, como vocês podem ver na imagem aí. Vão ter também a mangueira desse extintor, ela vai ter um bico menor, né, porque como é uma água pressurizada, eu preciso do bico da mangueira exercendo a pressão. E se eu bater nesse cilindro, né? Se eu fizer um toquinho no cilindro, eu vou escutar um barulho similar a um sino. Então, ele vai fazer pão, 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 né? Se eu bater ali no cilindro, ele vai fazer esse barulho parecendo um sino. Já o pó químico seco, né? Que é o PQS, ele vai ter uma estrutura muito similar à do CO2. Ele tem o gatilho, ele tem a mangueira, porém a mangueira dele tem um bico mais aberto, né, um buraquinho maior. Ele vai ter o manômetro e se eu bater nele, ele vai fazer um barulho sólido, como se eu estivesse batendo na parede mesmo. Então ele faz um barulho mais seco. Já o CO2, ele é um cilindro que você consegue identificar ele facilmente. Primeiramente porque ele não tem o manômetro, então ele não vai ter o reloginho falando a pressurização daquele equipamento. A sua mangueira, ela tem na ponta um sifão, uma coifa, né, que é uma caixa
para direcionar o gás, né, para que o gás fique restrito e seja direcionado no próprio, diretamente no fogo. E o seu cilindro, ele não vai ter marca de solda, né, que a gente chama de costura. Ele é um cilindro extremamente liso, porque como é um gás em alta pressurização, ele precisa de uma estrutura extremamente rígida, né? Então não pode ter essa costura. Ele não vai emitir um som muito característico, né? Como a água pressurizada, né? Que também é o AP, que a gente também chama de AP, ou o PQS, porque por ser um gás, ele não tem uma solidez como o pó químico e não tem uma dispersão de som como a água. Então eu consigo identificar facilmente ele somente pela coifa. Bati o olho no cilindro de combate a incêndio, né, no extintor. Eu vi que tem na ponta dele ali aquela estrutura plástica denominada coifa. Eu vou saber que aquele ali é o ideal para combate de incêndios elétricos. Mas de nada vale eu saber qual o tipo de extintor que eu vou utilizar se eu não souber como utilizar. Então, recomenda-se que, após identificar o tipo de extintor correto que será aplicado naquele determinado tipo de incêndio, eu o pegue, libere o lacre, né? O lacre eu vou encontrar ali um dispositivo de trava, então geralmente é utilizado uma abraçadeira, um dispositivo plástico similar. Então, eu girando o lacre ali, eu consigo arrancar o pino que segura a trava do gatilho. Então, eu vou me aproximar do fogo, sendo que eu preciso estar no sentido do vento. Por que eu tenho que estar no sentido do vento? Porque o agente extintor, eles têm que ir no sentido do fogo. E se eu estiver contra o vento, ele vai vir, não somente o agente extintor, né, mas o fogo também, vai vir em minha direção. Então, eu me posiciono no sentido do vento, né, no mesmo sentido que o vento está indo, pego o agente extintor, seguro a mangueira ou dispositivo ali pela mangueira, né? No caso do CO2, eu vou segurar na parte do sifão onde ele é indicado para que eu segure. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de agente extintor, porque como eu mencionei anteriormente, ele é um gás muito frio, então eu posso ter uma queimadura térmica, né? Uma queimadura por contato com a região fria. Então eu seguro no local indicado, aproximo do fogo, eu vou cuidadosamente apontar o agente extintor para o começo do fogo ali, né? A gente vai falar aqui grossamente o pé do fogo e vou jogar o agente extintor em forma de leque ali, né? No princípio, no pé do fogo. No caso de combustível líquido, eu tenho que evitar uma pressão muito forte para que não aumente a área de combustão. Em seguida, ao final, eu vou assegurar que não há nenhum tipo de reignição, né? Não existe nenhum princípio de chama naquele fogo, certificando que o mesmo não volte. É claro que cada agente ele vai agir de uma forma específica. Quando eu utilizo o CO2, eu vou posicionar próximo ao fogo e o oxigênio vai ser expulso rapidamente. O CO2 ele tem um tempo de ação muito rápida. Então, no que eu jogo, eu tenho que ser preciso ali naquela área onde eu tenho as chamas para que ele seja extinto. Porque se for num ambiente aberto, por exemplo, o CO2 ele vai dissipar rapidamente e o fogo vai voltar a se alimentar do oxigênio presente ali, né? Pois nós estamos no ambiente aberto. Se for a água pressurizada, se eu estiver combatendo ali um incêndio classe A, eu tenho que molhar toda aquela região onde o fogo se estabeleceu para gerar o resfriamento. Já se eu estiver utilizando a classe C, eu tenho que gerar, perdão, já se eu estiver utilizando a classe B, né, que é o pó químico seco, eu tenho que espalhar aquele agente extintor em zigue-zague por toda a extremidade onde existe o fogo,
para criar a própria camada de agente extintor, gerando ali o isolamento do fogo. Muitas das vezes, acidentes com rede energizada, elas podem ocasionar em diversas situações com riscos secundários. Então, essas situações, elas vão ocasionar ali, né, numa situação de emergência, onde o tipo de acidente pode gerar lesões diversas. Então, eu posso ter um incêndio uma situação de queimadura, eu posso ter uma situação de asfixia pela utilização incorreta do agente extintor. Durante a execução de uma atividade, eu posso ter uma situação de queda, onde o indivíduo subiu em uma estrutura para poder fazer a manutenção e caiu. Ou eu posso até mesmo ter o próprio choque elétrico. O que eu preciso ter em mente é que, de acordo com o tipo de situação ou risco que eu estou sendo exposta, é necessário que eu tenha os mecanismos e conheça os princípios básicos de primeiros socorros para poder reverter aquela situação, ou para que eu não me torne a segunda vítima. É comum se dizer no meio dos socorristas que a nossa prioridade naquele momento é a nossa vida. Porque se eu me tornar a segunda vítima em um acidente, não há quem chame o resgate, não há quem vai ministrar os primeiros socorros, não há quem irá ajudar aquela primeira vítima. Então, se a pessoa está tomando um choque elétrico, eu tenho que ser frio e calculista e pensar em desenergizar o equipamento ao invés de puxar aquela pessoa. Porque no momento que eu tenho um contato com aquela pessoa para poder retirá-la daquela situação, para poder puxar aquela pessoa daquela situação, eu posso automaticamente ser energizado, receber uma descarga elétrica naquele momento e me tornar a segunda vítima. A NR10 ela traz uma ênfase maior com relação a acidentes que envolvem a rede energizada, porque, segundo ela, as ações de emergência que envolvem esse tipo de instalação ou serviço elétrico, elas têm que constar no plano de emergência da empresa. Neste plano de emergência, ele vai constar, né, com treinamento obrigatório dos trabalhadores e os trabalhadores de acompanhamento, né? Porque atividades de alto risco, como manutenção elétrica, espaço confinado ou atividade em altura, entre outras, elas são atividades que não podem ser realizadas sozinhas. E ambos os trabalhadores que estão executando, né, aquela atividade, ou até mesmo supervisores de áreas, eles têm que ter treinamento para reversão, né, da parada cardiorrespiratória, que a gente chama também de RCP. Esse procedimento, ele nada mais é que a manutenção da circulação do seu coração, né, da sua circulação sanguínea, até que o serviço de emergência volte, ou, aliás, até que o serviço de emergência chegue para o transporte daquela vítima até o centro hospitalar. Mas antes de mais nada, eu queria enfatizar novamente que antes de eu iniciar o processo de apoio a essa vítima, eu tenho que primeiro garantir a minha segurança. Eu tenho que resguardar que eu não vou me tornar a segunda vítima. Dessa forma, existem alguns passos que nós devemos seguir perante um acidente. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer no caso de uma situação de emergência é verificar se existe algum risco de incêndio ou de explosão naquele local. Porque muitas das vezes eu estou retirando a vítima do local e acontece uma explosão secundária. Ou acontece um incêndio e o trabalhador fica preso ali no meio daquela situação. E aí, nesse caso, nós vamos ter duas vítimas que podem ser vítimas de lesões graves ou vítimas fatais. A segunda medida a ser adotada é desligar a fonte de energia que ocasionou o choque daquela vítima. Então, rapidamente eu faço uma visualização do sistema, eu faço uma visualização do cenário,
Posteriormente, eu providencio a desenergização daquele equipamento e só então que eu vou chegar próximo àquela vítima. Se não tiver como eu fazer essa desenergização, eu vou procurar um material que seja isolante, né, uma madeira que esteja extremamente seca ou uma borracha, para que eu possa empurrar aquela vítima para longe da fonte elétrica. E isso eu vou fazer apenas se o local me proporcionar segurança, se eu estiver seguro de que aquela situação não vai gerar um risco para a minha integridade física. No momento em que eu verifiquei a ocorrência do acidente, eu já vou ligar para a equipe de emergência da empresa ou comunicar diretamente com o serviço de resgate do Corpo de Bombeiro ou do SAMU para que eles encaminhem uma viatura e aquela pessoa seja transportada, torcendo, né, para que ela ainda esteja com vida. Somente após ter certeza absoluta que não existe nenhum risco de choque elétrico ou para a minha integridade, que eu vou me aproximar daquela vítima e ver as condições em que ela se encontra. As vítimas de choque elétrico de alta tensão, na maioria das vezes, elas são vítimas que estão em um quadro de parada cardiorrespiratória. Elas receberam a descarga elétrica e essa descarga elétrica parou o coração dessa pessoa. Então, eu preciso manter essa manutenção da vítima até o serviço de emergência chegar ou até o suporte avançado chegar e levar essa pessoa para o hospital. Quando nós falamos de uma vítima de choque elétrico, é importante que a gente entenda um pouquinho de como a eletricidade ela pode ocasionar o percurso aí do nosso corpo, né? Por que que a gente vai sempre falar da questão do coração? A eletricidade, como já é de conhecimento, ela sempre vai buscar um mecanismo de entrada e saída, ou seja, ela sempre vai buscar ali o aterramento. Então, muitas das vezes o indivíduo, ele tocou com a cabeça na rede energizada porque não utilizou o capacete, não utilizou os procedimentos de segurança, e aí essa eletricidade vai passar da cabeça dele, cruzando o coração e buscando as pernas. Esse indivíduo pode segurar um dispositivo e esse dispositivo ele transpor a energia ali através do seu coração, e qualquer energia que passe pelo nosso coração, ela pode gerar danos e até mesmo uma parada do músculo miocárdico. O nosso coração, ele trabalha com pequenos impulsos eletromagnéticos. Só que quando essa eletricidade ela vem em uma força maior do que o habitual que nós temos no nosso coração, é como se o nosso coração fechasse curto-circuito. E aí, nesse caso, ele para de bater, né? Os impulsos entram em choque e aí o coração para de bater. Para que ele volte a bater ou para que ele pare o processo, né? Porque muitas das vezes ele não para direto, ele entra num processo de fibrilação ventricular, que é quando o coração ele não consegue fazer a movimentação de sistólica, diastólica, né, que é contrair, relaxar, e ele fica somente tremendo. Esse tremer do coração faz com que ele entre em uma disfunção, ele não consegue receber aqueles impulsos e aí ele vai e para de vez. Então, todas essas situações, elas podem levar ao óbito daquela vítima. Então, a reversão através do quadro da parada cardiorrespiratória, ela é importante. Por isso, eu preciso saber identificar se a vítima está apenas desmaiada ou se ela está num quadro de parada cardiorrespiratória. De acordo com as definições dos órgãos competentes, nós entendemos como primeiros socorros aquele atendimento inicial dado a uma vítima de mal súbito ou de acidente no local em que ela se encontra, até a chegada da equipe de resgate. Então, devido a essa necessidade do deslocamento de uma equipe operacional de uma base até o local onde nós temos o acidente, nós temos ali aquele acidentado, nós precisamos resguardar que os sinais vitais daquela vítima eles se mantenham.
Daí vem a necessidade de você conseguir analisar uma vítima, saber o estado que ela está, se ela está inconsciente, se o coração dela bate ou não, qual que é o estado daquela vítima. Até mesmo para que eu possa comunicar com o serviço de emergência, é importante que eu saiba identificar esses sinais vitais que a mesma pode apresentar. Um dos principais mecanismos utilizados, né, protocolos utilizados para identificar o estado de uma vítima, se ela entrou no enquadro de parada cardiorrespiratória, é o que nós determinamos como VOS, que é ver, ouvir e sentir. Eu vou ver se existe uma distensão torácica e abdominal, né? Se o peito daquela pessoa está se movimentando. Eu vou sentir se o mesmo possui pulsação arterial, né? Como que eu faço isso? Eu verifico o pulso da carótida, né? A veia carótida que passa no pescoço do indivíduo, que fica entre o maxilar, né? O maxilo e o esôfago, né? Que é o que muitas das pessoas falam gogó, mas eu vou olhar aqui no pescoço, próximo ao maxilar, se eu sinto aquela pulsação. Eu posso verificar também no pulso radial, que fica próximo ao dedão, né? A gente chama de pulso, é o lugar que a gente chama de pulso mesmo, mas é o pulso radial, onde passa a nossa artéria radial, um sentido do dedão. E falando no dedão, é importante que quando eu faço essa verificação, eu utilize o dedo indicador e o anelar, né? O dedo do meio, na verdade, o dedo do meio e o indicador. Isto porque quando eu utilizo o meu polegar, eu posso confundir a minha pressão arterial, né? Porque a minha artéria ela termina no meu polegar. Então, eu posso confundir a pulsação minha com a da vítima. Então, eu vou fazer utilizando o indicador e o dedo do meio. Então, eu vi se existia distensão torácica da vítima, né? Se ela está movimentando. Eu vou sentir para ver se existe pulsação na carótida ou no pulso radial. E vou ouvir se existe algum ruído de respiração, algum gemido, algo que identifique que aquela pessoa está viva ou que ela está respirando. Se a pessoa não respira, se ela não tem pulsação e ela não emite nenhum tipo de som, eu vou partir do pressuposto que essa pessoa está em um quadro de parada cardiorrespiratória. E aí eu já vou iniciar o procedimento de RCP. Então, como o nosso corpo ele é composto de líquidos, 70% de líquido, na verdade, né? A energia ela vai transitar pelo nosso corpo de uma forma muito fácil e muito rápida. Então, como o nosso coração ele é responsável pelo bombeamento do sangue, é inevitável que as suas cavidades elas acumulem um volume muito grande de sangue, fazendo com que essa energia ela seja chamada, ela seja conduzida para aquelas cavidades do coração. Durante uma descarga elétrica de baixa, média ou alta tensão, o indivíduo ele pode sofrer ali essa parada cardíaca através dessa transposição da eletricidade no coração, gerando ali, né, o colapso de toda a estrutura e fazendo com que o bombeamento do sangue ele pare naquele momento. Então, nesse momento, o seu conhecimento, mesmo ele sendo básico, ou seja, por mais que você ache que ele seja insignificante, ele é extremamente importante para que você identifique aquela vítima, você identifique o estado que ela esteja e para que você possa dar esse suporte. A sua atitude, ela é uma linha tênue entre a vida ou a morte daquele colega de trabalho ou aquele indivíduo que ali naquele momento, né, já não está respirando, o coração dele parou, automaticamente os demais órgãos que dependem da circulação sanguínea começam a parar também. Por isso que a NR10 tem essa visão tão direcionada com relação ao preparo do trabalhador e daqueles que executam a atividade juntamente a ele,
né, para o atendimento, né, ou a salvaguarda daquele trabalhador no momento de um acidente. O protocolo de atendimento é disponibilizado em 2015 e foi atualizado outras vezes, né? É denominado corrente de vida, que é esse que nós vimos aí na imagem. Ele é um protocolo onde vai consistir no ciclo de massagem cardíacas seguidas de insuflação, ou aquilo que as pessoas chamam, né, vulgarmente de boca a boca. No entanto, existe um protocolo também da American Heart Association, que é quem faz ali esses protocolos de primeiro atendimento, de primeiros socorros, que denomina que se eu fizer somente o procedimento de massagem, é possível que eu tenha sucesso no suporte de vida daquela vítima. Porque tem muitas pessoas que têm preconceito, acha que você fazer um boca a boca numa pessoa, por mais que você esteja salvando a vida dela, pode ferir ali a sua integridade, a sua moral e por aí em diante. Mas no momento de necessidade, toda vítima não tem sexo, não tem raça, não tem cor. É uma situação que você precisa fazer aquele procedimento ali. É claro que, como eu disse, eu tenho que ter segurança para executar o procedimento e eu não posso colocar a minha vida em risco. Então, eu tenho que pensar também nos riscos provenientes deste contato. Por exemplo, contaminações. Nós tivemos recentemente uma pandemia onde um dos mecanismos de contaminação era a saliva. Então, se eu não conheço a pessoa, se eu não sei o antecedente clínico dessa pessoa, realmente é complicado eu fazer uma respiração boca a boca. Mas aí, nesse caso, né, eu tenho que ter os equipamentos que possibilite eu fazer isso, né? Nós temos um equipamento chamado Ambu, que faz oxigenação, nós temos um equipamento chamado máscara pocket, que impede que haja a troca de saliva entre as pessoas durante os primeiros socorros. Quando a gente fala de suporte básico à vida, né, ou a corrente de vida, nós temos primeiramente a prevenção a ser realizada. Caso o acidente aconteça, eu tenho que fazer o reconhecimento do local, acionar o serviço de emergência e, após avaliar a vítima, eu inicio a RCP. Caso o ambiente tenha um desfibrilador externo automático, né, que a gente chama de DEA, eu vou fazer a utilização deste equipamento, que é altamente instrutivo, então ele me fala o que eu devo, o que eu não devo fazer naquele momento, até que a equipe de suporte hospitalar chegue, né, de suporte à vida chegue e leve essa vítima para atendimento hospitalar. Então, a partir do momento que eu fiz a verificação, né, os dois passos primordiais. Primeiro, verifiquei se o ambiente é seguro para que eu possa me aproximar da vítima. Verifiquei se não existe ali nenhum risco de contato acidental, né, o meu contato acidental com rede energizada. Verifico se o ambiente ele é seguro para que eu possa me aproximar. Eu vou checar os sinais vitais dessa vítima. Primeiramente, eu verifico, né, a pulsação dela, se ela possui pulso. Se ela não possui pulso, já pode ser um indicativo de uma parada cardiorrespiratória. Verifico a distensão abdominal e torácica para ver se ela não está, aliás, se ela está respirando, e não havendo sinal de respiração ou ruído de respiração, nem pulsação, eu já vou partir do pressuposto que aquela pessoa está caminhando para um óbito e vou iniciar a RCP. O processo de RCP, né, ou as compressões, ele é um processo síncrono. Então, eu tenho que seguir um ritmo de compressão naquela vítima. Se eu tiver acompanhado, tiver uma outra pessoa para me acompanhar e me ajudar neste procedimento, eu vou realizar 30 compressões e vou fazer 2 insuflações, né, com a ajuda dessa pessoa. O que seria insuflação? A respiração boca a boca. Ou seja, eu vou soprar o ar 2 vezes na boca daquela pessoa.
Se eu não tiver mecanismo que garanta a minha segurança nessa respiração boca a boca, ou se eu tiver sozinho, eu vou fazer de 100 a 120 compressões por minuto, num ciclo de 2 minutos. Ou seja, eu vou fazer 240 compressões durante 2 minutos. Verifico se o pulso voltou, se a pessoa tem pulso novamente, se ela está respirando. Caso contrário, eu reinicio o processo novamente. Eu faço mais 240 compressões, torno a verificar, isso até o serviço de emergência chegar e iniciar ali, né, as manobras de resgate. Como nós não sabemos quando uma emergência vai acontecer, né, quando um acidente vai acontecer, é importante que eu conheça os números de emergência que eu devo chamar. Muitas das vezes a própria empresa tem uma equipe de prontidão para atender os casos de emergência com seus funcionários. Mas de toda forma, é importante que eu tenha conhecimento dos números de chamada do Serviço de Emergência Pública. Então eu posso ligar para 193, que são os bombeiros. Caso não consiga falar, né, por que eu dou preferência para os bombeiros? Porque eles têm mecanismos que vão possibilitar o salvamento de uma vítima de dado acidente com uma forma mais eficaz. Por exemplo, uma vítima presa em ferragem ou uma vítima que sofreu uma descarga elétrica e ficou pendurada pelo cinto de segurança, né? Então tá ainda na parte alta do poste. Então eu vou precisar de uma equipe de resgate para poder fazer, né, essa retirada, resgate e salvamento. Então eu sempre vou dar preferência para os bombeiros. Mas se eu não conseguir falar com os bombeiros ou não houve a possibilidade deles vir, eu vou ligar para o serviço de emergência, que é o SAMU. Se de tudo eu liguei 193, não consegui falar nos bombeiros, liguei 192, não consegui falar no SAMU, eu vou ligar para o número 190. E aí, vocês me perguntam, mas por que eu vou ligar para a polícia? Porque são serviços de emergência e eles são vinculados sempre, aliás, eles têm canais diretos, né? Não que eles sejam vinculados, mas eles têm canais diretos um com os outros e vão poder acionar de forma mais rápida a emergência, caso eu não consiga falar, é claro. Lembrando que se vocês ligar para qualquer um dos 3 serviços de emergência, hoje eles não falam mais a identificação do local que estão ligando, né? Eles não falam corpo de bombeiro, hoje eles não falam mais SAMU, hoje eles não falam mais polícia, e sim eles falam qual a sua emergência. E às vezes eles falam os nomes, né? Meu nome é Flávia, qual a sua emergência? Então, eles já vão distinguindo para você ali, identificando que se você está precisando de uma emergência, né? Aliás, se você está em uma emergência precisando de socorro, atendimento, que essa pessoa está apta para poder te ajudar ou te auxiliar aí na busca do profissional adequado para o salvamento. Como podemos ver na imagem, para que eu possa realizar uma RCP, eu vou posicionar-me ao lado da vítima, né? Eu vou deitar a vítima com o peito para cima. Vou medir 2 dedos acima do osso externo, né, onde ele encontra todas as costelas. Esse osso do meio ou osso do peito, né, ele é chamado externo. Então eu vou achar aqui o ponto onde as costelas se encontram, vou marcar 2 dedos, vou colocar o dorso, né, que é essa parte maior da nossa mão, essa parte de baixo da nossa mão, próximo ao punho, vou colocar no centro do peito dessa vítima, né, acima dos 2 dedos, vou cruzar a minha outra mão por cima e vou realizar as compressões, chegando a uma profundidade de no máximo 5 centímetros. Então, eu vou pressionar com força a ponto do coração esvaziar e aí eu subo tudo para que ele possa encher. E eu vou fazer nesse movimento de 100 a 120 vezes por minuto. A força que eu vou fazer, ela não está no meu braço, e sim no meu quadril. Então, eu vou esticar o braço, eu não posso dobrar o braço, tá?
e vou fazer a movimentação de 100 a 120 vezes apenas do quadril com o braço esticado. Nessa animação é possível observarmos como é feito o procedimento. Eu vou cruzar os meus dedos, vou entrelaçar os meus dedos sobre uma mão sobre a outra, vou posicionar no peito da vítima e vou fazer as compressões. Observem que quando eu faço a compressão, o sangue ele volta a circular, alimentando todos os meus sistemas, todos os meus órgãos, ele volta a alimentar o meu cérebro e ele continua fazendo a sua circulação. Nesse vídeo, nós podemos ver sendo retratado a manutenção cardíaca do coração para o corpo. Então, o processo de RCP ele é uma constante. Eu só vou parar de fazer o procedimento quando eu tiver certeza que aquela vítima está fora de perigo ou quando essa vítima foi encaminhada para o atendimento pré-hospitalar. Então, caso ela não volte ou caso não chegue a ninguém, eu vou manter o procedimento. Vou chamar alguém para me auxiliar, porque vai chegar um ponto que eu vou ficar cansada, né? Mas eu vou continuar até o serviço de emergência chegar. Porque, como vocês podem ver pela imagem, o que mantém a vida dessa pessoa, né, o que está mantendo os órgãos dela funcionando, é exatamente aquela massagem, aquela compressão que eu estou fazendo no peito, né, dessa vítima. Como eu mencionei para vocês, existem vários riscos que englobam ali, né, a atividade que envolve eletricidade. Nós temos o risco do choque elétrico, que pode levar a uma parada cardíaca, e temos o choque elétrico, né, o risco do choque elétrico, que também pode levar a queimaduras. Essas queimaduras elas são decorrentes da temperatura que a própria eletricidade emite, né, que ela irradia. É claro que a queimadura térmica ou a queimadura de fogo, ela é mais comumente a gente entender ela como uma lesão, diferente da do choque elétrico, que nem sempre as pessoas vão entender como uma queimadura, pelo fato de não se ver fogo, de não se ter ali, né, os mecanismos convencionais do fogo. É claro que quando eu falo de acidentes com equipamentos energizados e eu tenho a consciência do princípio de incêndio, eu também tenho esse mecanismo de queimadura, que pode gerar queimadura. Mas a própria energia elétrica, ela é propícia sim a gerar ali as queimaduras, né, na pele. O arco elétrico ou arco voltaico é um exemplo que nós temos muito claro aí da possibilidade de queimadura provocada pela eletricidade. O arco elétrico ele nada mais é que a dispersão de calor no ar através da energia. Então, para vocês terem uma ideia da intensidade dessa temperatura, um arco elétrico ele chega a 3.000 graus Celsius. Então, dependendo ali da dispersão, do alcance, das condições climáticas, essa temperatura ela pode te queimar a metros de distância de onde está acontecendo ali aquela descarga. Então, ela pode levar a queimadura e essas queimaduras elas podem ser de leves a fatais. Da mesma forma que as queimaduras térmicas, as queimaduras elétricas elas também vão ser divididas em 3 classes ou 3 graus, né? A primeira que nós podemos observar é a queimadura de primeiro grau. Ela atinge as camadas mais superficiais da pele. Ela pode apresentar vermelhidão, inchaço e até mesmo dor no local, mas são dores suportáveis. E ela não forma bolhas. Diferente da de segundo grau, que ela vai atingir as camadas mais profundas da pele, ela vai apresentar bolhas
e pele vermelha. Vai apresentar manchas na pele com coloração variada e ela vai também apresentar dor, inchaço e desprendimento da camada da pele quando existe ali, né, um contato mais abrasivo com a pele, ou seja, a bolha pode estourar acidentalmente. Não se recomenda estourar a bolha, porque é uma forma de proteção do seu corpo. Já a queimadura de terceiro grau, ela vai atingir todas as camadas da sua pele, podendo chegar até mesmo nos ossos. Esse tipo de queimadura, ele apresenta pouca ou nenhuma dor e a pele fica branca ou carbonizada. A falta da presença de dor desse tipo de queimadura é porque ela se estende uma profundidade tão grande na nossa pele que ela acaba queimando as terminações nervosas ou os nossos receptores de sensações. Então, por isso que a gente não sente dor neste caso, né? Quando ela já está aparecendo o osso ou quando já está mais profunda na pele, né? Que na verdade mais profundo no músculo ou carne, e quando já tem a carbonização. É comum ver trabalhadores na área elétrica acometidos de mutilações em membros superiores ou inferiores, devido aí à carbonização gerada pela descarga elétrica decorrente da atividade laboral. Então, podemos citar vários eletricistas aí que hoje fazem palestra, que quando você vai acompanhar a história dele, você vê que ele não tem um braço, ele não tem a perna, ou ele não tem um dedo. Isso tudo porque houve um contato com a rede energizada e esse contato levou ali à carbonização do membro, onde não foi possível recuperar e o indivíduo ficou ali com aquela mutilação por causa deste ambiente de trabalho. Aliás, desculpa, por causa dessa situação de trabalho. Porém, mesmo as formas de queimadura sendo diferentes, o tratamento é o mesmo. Só que tem um porém. Quando eu tenho um incêndio elétrico, eu não recomendo colocar água. Porém, quando eu tenho uma queimadura elétrica, eu vou utilizar a água para resfriar aquela área atingida. Esse resfriamento, ele deve ocorrer ali em torno de 10 a 15 minutos com água ambiente. Então, eu vou tirar aquela vítima daquele local, né? Dependendo da extensão da situação, eu tiro a pessoa da área energizada e faço ali o resfriamento da pele. Eu coloco a pele dela debaixo da água corrente, né? Uma água corrente natural, mais fria, né? Com jato suave, não pode estar pressurizado, porque se tiver pressurizado e eu tiver uma queimadura de segundo ou terceiro grau, eu vou gerar um agravo, uma lesão maior na pele desse indivíduo. Aguarda ali de 10 a 15 minutos, dependendo da extensão daquela queimadura. E caso seja necessário levar para o hospital, eu vou colocar compressas frias, né, em temperatura ambiente, para continuar reduzindo ali o processo de queimadura. Se houver poeira ou inseto no local, eu vou manter a queimadura coberta com um pano limpo e úmido até chegar no atendimento hospitalar. Já no caso de queimadura de extensão do corpo inteiro, né, ou grandes extensões no corpo, por substâncias químicas ou elétricas, né, muitas das vezes uma bateria que estava próxima ali ao procedimento onde houve o acidente, houve o contato ali pela substância química, eu vou pegar essa vítima e levar ela o mais rápido possível para o serviço de urgência mais próximo para tratar a dada situação. Por se tratar de uma lesão com ruptura de pele e essa lesão ela pode ocasionar num agravo, recomenda-se que nunca você toque com a mão pura ali na queimadura, né? Para evitar que você transmita micro-organismos que podem gerar uma inflamação na pele. Outro item é nunca estourar as bolhas. As bolhas, elas possuem um líquido interno produzido pelo nosso próprio corpo, que é um líquido antibiótico. Ele vai evitar
que micro-organismos se instalem naquela região, fazendo com que haja uma inflamação daquela área atingida. Então, eu não devo estourar as bolhas. Aquela água vai ficar ali, ela vai secar com o tempo e a bolha naturalmente vai fazer, aliás, a pele naturalmente vai fazer aquela troca ali da camada. Nunca tente descolar tecido grudado na pele queimada. Neste caso, se houver tecido, ele vai ser encaminhado para o hospital, a vítima vai ser encaminhada para o hospital, e no hospital eles têm procedimentos de tratamento onde eles são capazes de fazer essa retirada. Nunca retire corpos estranhos ou graxa do local queimado, então eu não devo fazer remoção de nenhum item. Quando eu falo corpos estranhos, é qualquer tipo de objeto que possa estar encrostado ou que possa estar dentro da pele desse indivíduo. Talvez quando eu manusear, eu tentar tirar esse objeto, eu posso agravar, eu posso perfurar mais ainda a pele, ou eu posso ferir a pele daquele trabalhador. Então, eu não devo fazer isso. E nunca coloque essas receitas caseiras que nós recebemos, né? Que vem passando de tempos em tempos. Passa manteiga, passa pasta de dente, principalmente não passe pasta de dente. A pasta de dente ou creme dental, ele possui algumas propriedades químicas que em contato com a pele, ele vai fazer muito mal e ele pode gerar inflamação. Inclusive, aquela sensação de frescor que nós temos é o mentol. O mentol, ele acaba reagindo com a pele ali, gerando uma lesão maior, um agravo da queimadura ou até mesmo uma inflamação. Então, eu tenho que evitar essas substâncias e até mesmo substâncias medicamentosas sem orientação de um médico, que pode gerar ali um processo alérgico. Por exemplo, existem pessoas que têm alergia ao sulfato de prata, né, que é a tal da pasta d'água. Então, eu não devo ministrar porque de repente a pessoa pode ter um choque séptico por causa de uma pasta d'água que eu passei nela. O choque séptico é quando eu tenho uma inflamação, perdão, uma inflamação não, é quando eu tenho uma intoxicação por medicamento ou por outra substância a qual eu sou alérgica. Eu vou ficar por aqui hoje, né? Nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, que as informações tenham sido bastante úteis e que qualquer dúvida que vocês tenham, me chame, mande lá no chat, me mande mensagem, que aí nós vamos esclarecer. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.